Louvado e exaltado seja sempre o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a estar abrindo a palavra do Senhor em Provérbios 16. E em seguida, nós vamos ler o Provérbios capítulo 4, também no versículo 23. Provérbios 16. Glória a Deus. Domingo de adoração, de nós se alegrarmos na presença do Senhor, porque Ele já está aqui. Amém? Diz assim, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta certa. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 4, no verso 23. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Louvado e exaltado seja sempre o nome do Senhor. Muitas das vezes nós ficamos achando que o nosso coração fala algo, que os sentimentos do nosso coração é o sentimento certo, mas a palavra do Senhor está dizendo aqui, que a resposta certa, ela procede da boca de Deus, que nós devemos guardar o nosso coração e guardar com a palavra do Senhor Jesus. Amém, igreja? Oremos em nome de Jesus. Deus querido, maravilhoso, poderoso, grandioso, Tu és tudo, Senhor, tudo que nós precisamos, que nós necessitamos. Tu és o Deus das nossas vidas, o Deus do nosso amor, a quem nós tememos, trememos, a quem, meu Pai, nós entregamos as nossas vidas, o nosso ser, a quem, Senhor, nós temos toda a gratidão. Nós te amamos, Senhor, te bendizemos, te glorificamos e te exaltamos aqui neste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós aqui, Pai, nos encontramos na Sua presença mais uma vez, Pai, para te adorar, Senhor, para dizer que o Senhor é o único digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, que o Senhor, meu Pai, é tudo que nós precisamos e que nós necessitamos. Todo poder e autoridade está sobre Ti, Senhor. Oh, Pai querido e amado, nós, meu Pai, nos rendemos aos Teus pés, Senhor, te pedimos perdão, Senhor, perdão sim, ó Pai, por todas as nossas falhas, nossos pecados, nossos erros, nossas transgressões. Pedimos perdão ao Senhor, Pai, porque sabemos o quanto nós somos falhos, Pai, miseráveis pecadores, Senhor. Nós falhamos, Pai, todos os dias, Pai, nós pecamos todos os dias, Pai, e necessitamos da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia, Pai. Se não for a Tua misericórdia, Pai, nós já teríamos sido, Pai, consumido, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo, meu Pai, que o Senhor tem realizado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje, Senhor, pelo amanhecer, meu Pai, pelo acordar, Senhor, pelo respirar, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Eu só tenho que te agradecer, Senhor, pelas Tuas mãos poderosas, estar seguro em nossas mãos, Pai. Obrigado, Senhor, pelos Seus cuidados. Obrigado, Senhor, por não nos deixar faltar nada, Senhor. Obrigado, meu Deus, por, Pai, conceder, Pai, Senhor, o privilégio de estar na Tua presença, Senhor. Nós sabemos que nós não merecíamos estar na Tua presença. Nós sabemos que nós não merecíamos, Pai, mas o Teu infinito amor nos alcançou e nós somos gratos a Ti, Senhor. Seja então o Senhor louvado aqui neste lugar. Seja o Senhor então louvado, magnificado aqui neste lugar. Oh Deus poderoso e santo, nós te pedimos, Pai, que neste dia, Pai, nesta manhã, Senhor, o Senhor não economize do Teu poder,
poder, da tua graça, da tua unção. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, impactar-nos, Pai, com a tua presença aqui, Senhor. Invadir os nossos corações, a nossa alma, Senhor. Tocar no nosso espírito nesta manhã, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, por ti, ó Pai. Nós te amamos, Senhor. Queremos muito mais de ti, da tua presença, Senhor. Encha-nos da tua unção, do teu poder, Senhor. Senhor, para que nós possamos, Pai, resistir, meu Deus, nos dias maus, Senhor. Sim, Senhor, não retira de nós o teu espírito, meu Pai. Sim, Senhor, segura em nossas mãos, meu Pai, aonde quer, meu Pai, que nós formos, Pai, que a tua presença esteja conosco, ó Deus. Ó poderoso de Israel, visita nesta hora o vizinho, um da direita, da esquerda, o da frente, o de trás, meu Pai, e aonde for o som da nossa voz, Pai, que as pessoas possam, meu Pai, sentir a tua graça, meu Deus, o desejo e o ensejo de estar na tua presença, Senhor. Meu Pai, todos que adentrarem essas portas possam ser impactados com o teu poder, com a tua glória, Pai, e não saia daqui, meu Pai, da mesma forma que adentrou, mas saia, meu Pai, regozijando, Senhor, da tua presença, resplandecendo no rosto, Pai, a tua face, Senhor, em nome de Jesus. Mas nós precisamos do Senhor e do teu poder, e na autoridade, Pai, que há em teu nome, Pai, nós repreendemos todo o mal, toda armadilha, toda cilada, todo o espírito desavisado, tudo que tem se levantado contra o bom procedimento desse culto, que caia por terra agora, em o nome de Jesus. Tudo que tem tentado contra este meu irmão, contra esta minha irmã, que seja banido do nosso meio, em nome de Jesus. Todo espírito de distração que bata em retirada, em nome de Jesus, que só o seu doce e o seu Santo Espírito, ó Pai, tem a total liberalidade de agir no nosso meio. Eu já posso sentir a tua graça, o teu poder, a tua unção nesse lugar. Fica à vontade, Senhor, fala conosco, não que viemos ouvir, mas sim, Senhor, da sua doce e santa palavra, Pai, e que nós possamos, Pai, entender, Pai, o teu agir e o teu querer em nossas vidas, meu Deus. Assim, meu Pai, nós oramos, assim nós entregamos tudo em tuas mãos, em o nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, e uma salva de palmas, louva e engrandece o nome. Que bênção, né? O irmão Andrés ali com a família. Eita, que bênção, viu? Sejam muito bem-vindos. Eu falei pro porteiro lá, falei, viu? Dá um abraço mais forte naquele senhorzinho lá que você vai ver só. Ele é black belt. É bênção de Deus. Muito prazer em tê-los aqui, viu? Que bênção. É a esposa e a filha, né? Daqui a pouco o Filipinho está aqui também, em nome de Jesus, adorando a Deus com a gente. Glória a Deus, é bênção. Quem achou Atos dos Apóstolos, capítulo 12, diga amém. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata
as tuas sandálias. E ele o fez assim, e disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E você dá glória ao Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Eu acabei de recitar para os irmãos aqui e que aflições fazem parte da vida de um escolhido de Deus. Nós estamos vivendo em uma época de um evangelho triunfalista, um evangelho que, de fato, comparado ao genuíno evangelho, não tem nada a ver com os ensinos do Senhor Jesus. Aflições fazem parte da vida de um escolhido. O salmista Davi, no Salmo de número 34, versículo 19, ele usa a seguinte expressão: muitas são, não são poucas, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o... Perceba que nesta afirmativa, Davi está deixando-nos claro que o justo, ele não vai ficar isento de passar por aflições. E que ele passará por aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o... Então, haverá aflições. Deus permite aflições. O que ele está sugerindo aqui é que o justo, aquele que é justificado através do sangue de Cristo, reconciliado com Deus através da sua morte substitutiva, deve estar consciente que nós teremos sim muitas aflições. Passaremos por muita luta, por muitas adversidades, e tudo isso debaixo da permissividade de Deus. Deus permite aflições, lutas, adversidades. Qual o propósito? Aperfeiçoamento da nossa fé. O desenvolvimento da nossa fé, né? E a fim de que o caráter de Cristo em nós seja forjado através das lutas. Então, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. João 16, 33, torna a repetir. Jesus diz: tenho-vos dito estas coisas. O que Jesus tinha dito aos discípulos? Quando ele usa essa expressão, ele está rumo ao Getsêmani. Ele está prestes a ser entregue na madrugada de quinta-feira, nas mãos de seus algozes. E no capítulo de número 14 do Evangelho, segundo escreveu João, ele está dando as instruções, ele traz um sermão, trazendo consolo ao coração dos discípulos, porque eles viriam aquilo que eles jamais haviam imaginado que viriam, o seu mestre ter que suportar por amor a eles. E no capítulo 14, verso 1, ele disse que era para que eles continuassem a crer em Deus e nele também. Credes em Deus, credes também em mim. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas. Então Jesus está falando de promessas completamente espirituais. Ele está dizendo aos discípulos: olha, não se turbe, porque o que vocês vão enfrentar vai tentar gerar um desconforto, sim. O que vocês vão ter que suportar daqui a pouco, que vocês vão contemplar, realmente vai gerar um desconforto se vocês não estiverem atentos para o céu, apegados aos céus, o coração vai ficar turbado. Aí no capítulo 16, que é a continuidade desse sermão, rumo ao Getsêmani, ele diz: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci.
Então, tudo que Jesus nos ensina, nos explica, nos instrui através da sua doutrina, é a sua forma preparatória para que nós estejamos prontos para as aflições desse tempo presente. É Deus nos preparando, porque eu não sei se você se lembra, mas nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Nós estamos aqui, mas agora em Cristo já não somos daqui. O nosso futuro não se define aqui. O nosso futuro se define e se concretiza na eternidade com Cristo, se permanecermos em fidelidade a Ele enquanto estivermos aqui. Mas para que alcancemos tal promessa, e a maior das promessas, que é o quê? Essa promessa, essa nova esperança que em Cristo nós alcançamos, de estarmos com Cristo para sempre. É preciso entendermos que no mundo nós teremos aflições, mas que é preciso ter bom ânimo. Então, para você que está sofrendo aflições, está diante de grandes adversidades e grandes desafios que repentinamente sobrevieram sobre a sua vida, seja forte, corajoso, não desista, não desanime, permaneçam firmes para a glória de Deus. É só um curto período de tempo, daqui a pouco tudo isso passa. Daqui a pouco tudo isso vai virar história. Daqui a pouco toda essa situação que Deus está te permitindo passar vai servir para que você possa encorajar gerações futuras, como os seus filhos, como os seus netos, seus bisnetos. Então, tudo o que acontece está cooperando para o nosso bem. Está contribuindo para o nosso bem. Então, aflições fazem parte do processo de Deus, o desenvolvimento do caráter cristão. Então, você não tem que ficar atormentado porque uma luta sobreveio. Uma luta maior se levantou, uma tempestade maior tem se levantado contra a minha vida. Não, você tem que encarar isso como oportunidade de crescimento. Você tem que olhar para isso como Deus te dando uma oportunidade de ter a sua fé fortalecida. Tem alguém entendendo aqui? Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. O que tem a ver com o que o senhor está falando? Tudo a ver com o que eu estou falando. Para quem é espiritual, você vai entender. O texto em foco aqui fala-nos a respeito de Herodes Agripa I, que governou a Palestina nos meados do ano 37 a 44 após Cristo Jesus, descendente do primeiro Herodes, uma raça ruim, raça que não presta, raça de opositores ao evangelho, ao cristianismo. E o contexto aqui é que a igreja está crescendo, a igreja está se desenvolvendo, a igreja está em fase de crescimento. A Bíblia diz que após a morte de Estevão, a igreja, ela se espalhou. A igreja se espalhou e começou a anunciar o evangelho de Jesus Cristo por todas as partes. Isso está lá no capítulo de número 7, em relação à perseguição e à morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, aqui no livro de Atos. Mas nós vemos o crescimento da igreja logo no capítulo 2, após o dia de Pentecostes, Pedro e os demais apóstolos levantando diante de uma congregação em Jerusalém, fazendo a primeira menção de um sermão pentecostal. Quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Na continuidade, a Bíblia diz que Pedro e João, como de costume, subindo ao templo para orar após uma situação em que Deus os usa para levantar um paralítico que 40 anos sofria com aquela paralisia na porta do templo chamado Formosa. A Bíblia diz que isso fez com que as pessoas ainda despertasse uma curiosidade a mais em relação ao que estava acontecendo, aquela nova doutrina, e o resultado é que os discípulos foram presos. Com a prisão dos discípulos e com a ministração da palavra, a igreja está em ordem crescente, de 3.000 almas vão para 5.000 almas servindo ao Senhor Jesus. Então a igreja está se desenvolvendo, está de ordem crescente, está indo de vento em popa. A perseguição vem para a igreja se espalhar. Eu aprendo um princípio aqui. Todas as vezes que Deus permitir algum tipo de perseguição na minha e na sua vida, porque Deus está requerendo algo de nós.
Deus está requerendo algo de quem? De nós. Você lembra que Jesus havia dito aos discípulos lá ainda no Monte das Oliveiras, antes de ser assunto aos céus, no capítulo 1, verso 8 de Atos, ele diz, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vós ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até o confim da terra. Só que o povo havia se acostumado com a ideia de ficar em Jerusalém. No capítulo 7, Deus envia perseguição. Estevão é morto, e a Bíblia diz que o povo se espalhou e começou a anunciar em Samaria, na Judeia, e o evangelho chegou até os confins da terra. Então a igreja está em ordem crescente, avançando, e todas as vezes que a igreja agora, eu e você, igreja, nós, quando a gente começa a se desenvolver espiritualmente, pode se preparar para o contra-ataque do mal. Então você que foi iludido com o falso evangelho, que você vai vir após Cristo e a sua vida será um mar de rosa, você vai se tornar um grande milionário, você nunca mais ficará enfermo, não haverá perseguição, porque você se tornará um Superman, uma mulher maravilha da vida. Você foi enganado. Jesus, ele te chamou, e a promessa é, no mundo tereis aflições. Por amor do nome dele, nós somos entregues todos os dias a uma diversidade de situações para tentar se opor à nossa fé. Então, no momento em que você entregou a sua vida para Cristo, você se opõe ao exército do inferno. A Bíblia diz em relação ao Deus desse século com D minúsculo, que esse Deus é Satanás. Então, em Cristo Jesus, hoje nós estamos na contramão do inferno e de Satanás. Então, agora em Cristo, por estarmos em Cristo, consequentemente, nós vamos ter que estarmos preparados para a guerra, para o combate, para o conflito. E esses conflitos, eles são completamente espirituais. Não é o que Paulo diz em Efésios capítulo de número 6, que não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade, nas regiões o quê? Celestiais. E ele diz, tomai toda a armadura. E o primeiro item da armadura é o capacete da salvação. Por quê? Porque a maior investida do diabo, as maiores lutas que nós travamos é aqui dentro. Você está entendendo? É aqui dentro. O diabo tenta de todos os meios nos confundir. Satanás tenta, através dos seus dardos inflamados, tentar nos inflamarmos contra Deus, fazendo com que nós venhamos desacreditar de suas promessas e de sua fidelidade. É por isso que nós temos que estarmos pensando nas coisas que são de cima 24 horas por dia. 24 horas por dia. Herodes, olha o que diz o texto aqui. A igreja está expandindo, crescendo. Herodes, que representa o próprio mal, vai criar estratégias, vai apanhar um dos 12 discípulos de Jesus, ou apóstolos, por nome Tiago, e vai matá-lo a fio de espada. Aí alguém pode perguntar, como pode? Um discípulo como esse, que andou tão alinhado com Jesus, que permaneceu sempre ao lado de Cristo, fazia parte do rol de amizades dos mais íntimos de Jesus. Você se lembra? Era Pedro, Tiago e quem? E João. Como pode Deus permitir tal situação como essa? É por isso que você tem que sair da mentira do evangelho, que faz você se apegar com essa terra e se unir com Cristo nos céus. Enquanto você for iludido pelos falsos mestres, falsos ensinadores que te fazem apegar-se aqui à terra, você vai continuar sofrendo, sendo manipulado por Satanás, e nunca vai chegar ao pleno entendimento daquilo que Deus espera que nós venhamos entender em relação à graça, em relação ao que é servir a Deus, o que é de fato, de verdade, estar em Cristo Jesus. Como é que pode Tiago morto a fio de espada? E Deus permitiu. E Deus o quê? Permitiu. Mas Paulo mais tarde disse, todas as coisas, certo estou que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus.
Em comparação aos apóstolos de hoje em dia, tem alguma coisa a ver os verdadeiros apóstolos desses falsos apóstolos de hoje? Olha o final de Tiago, decapitado, em plena festa da Páscoa. Olha o final de Estevão, cheio do Espírito Santo, conforme o próprio relato de Lucas, no capítulo de número 6, verso 4, do livro de Atos. Homem cheio do Espírito Santo, bom testemunho, influente, conhecimento, influenciador, de caráter genuíno, autêntico. E a Bíblia diz que ele é morto apedrejado. E Deus permitiu tudo isso. Só que a Bíblia diz em relação a Estevão, que enquanto ele está sendo apedrejado, por ter ele o Espírito de Cristo em si, ele olha para os seus algozes, olha para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Natureza do alto. Por isso tem que nascer da água e do Espírito, para entender o que eu estou pregando, para entender o reino dos céus, para entender a vontade de Deus. Enquanto você é de natureza caída, você não vai entender o que é espiritual. E a Bíblia diz que mesmo ele fazendo esta oração em relação aos seus algozes, eles vão matá-lo de maneira que ele vai ser apedrejado e ele vai perder a vida. Mas antes também ele diz: eis que vejo os céus abertos. Ele está sendo apedrejado, mas os olhos deles não estão aqui, os olhos dele continuam. Deus do céu, é difícil. Os olhos dele continuam. Eis que vejo os céus, e quem olha para o alto, em meio às pedradas, em meio às investidas dos inimigos, em meio às tentativas de fazer nos parar, continua fortificado na graça que é em Cristo. Continua com a sua fé inabalável. Eis que vejo os céus abertos e à destra do Pai eu vejo a pessoa de Jesus Cristo. E o texto diz que Jesus estava de pé. Como que quem diz: acabou o seu tempo aí. Vem para cá. Alguém ainda espera estar com Cristo aqui? Ou você vai continuar sendo iludido por essas mentiras? Como se Jesus dissesse: viu, acabou o seu tempo aí, vem para cá, o que eu tenho para você é bem melhor. Você vai se lembrar do que Paulo disse em relação à morte, diz que bem melhor é estar. Se ele morresse, era lucro, porque ele tinha consciência que estar com Cristo era bem melhor do que continuar aqui. Então a morte de um salvo é o cruzar da linha de chegada. Aleluia, Senhor. É o sinal que ele perseverou até o fim e alcançou a coroa da vida, alcançou aquilo que é a maior das promessas após a salvação em Cristo Jesus. E agora Tiago vai ter a sua cabeça arrancada, mas não vai negar a fé. Como nós o veremos quando estivermos lá, com a cabeça decapitada? Não, com o corpo perfeito. Um corpo glorificado, semelhante ao corpo da pessoa de Jesus Cristo. Herodes apanhou Tiago, cortou-lhe a cabeça e percebeu que isso motivou, alegrou os da contramão da igreja. Então o diabo faz tudo para tentar contra a nossa fé, porque existe muita gente aliada com o diabo que quer ver o nosso fracasso espiritual, que quer nos ver caído, que quer nos ver derrotado. Mas se nós permanecermos no centro da vontade de Deus, a promessa é muita ação, muita ação. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livrará, porque Deus é Deus de livramento. Mas interessante que Deus nem sempre Ele livra antes, Ele costuma livrar no meio. Nós esperamos muitas das vezes, a gente cria uma expectativa que Deus deve fazer conforme a gente acha. E tem uns tais aí que diz: determina que Deus vai fazer, Deus é obrigado. É tudo mentira, quem determina é Deus. Ele que tem todo o poder em suas mãos. É assim, mas o povo, por falta de conhecimento, acredita nesses caras e são enganados, né? Então aí a gente acha que Deus tem que agir antes que as tribulações, as adversidades cheguem em nossas vidas. Só que Deus, Ele costuma livrar durante a tribulação.
Ele permite chegar ao extremo para provar o seu caráter, para provar a sua grandeza, para nos provar que para Ele não existem causas impossíveis, para nos mostrar que para Ele não existem situações irreversíveis, que não há situações que Ele não possa transformar. Este é o Deus que servimos. E Ele permite chegar ao quê? Ao extremo. Não foi assim logo após a saída do povo do Egito, sob a liderança de Moisés? Após 3 dias, Deus os coloca numa situação extremamente o quê? De dificuldade. Tem mar, tem montanhas, tem chacais do deserto, e logo atrás, no encalço, lá vem Faraó e o exército egípcio. De maneira que o povo clama e se desespera, né? Se desespera. Moisés vai orar e é interrompido por Deus, dizendo: por que clamas a mim? Mande ao povo que mar. Mas tem um mar, Senhor. Deus permitiu chegar ao extremo, né? Para mostrar que Ele é poderoso, para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou, segundo o seu próprio poder que em nós opera. O que você tem na mão? Estende. Pegou o cajado, apontou, o mar se abriu. Só que não se abriu logo de frente. Deus mandou um vento oriental, veio lá do outro lado, mas veio o livramento. Vai vir do outro lado, mas vem o livramento. Vem do outro, não sei de onde vem, mas que Deus envie o livramento. Vem. Daqui da terra eu não sei qual é a fonte, mas dos céus eu estou convicto que tudo quanto nós precisamos, tudo que precisarmos, tudo que necessitarmos como provisão, virá das mãos do nosso Deus. O mar veio se abrindo lá do outro lado. E de repente eles observam, o mar se abre. E eles atravessam em pés enxutos. Aleluia. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia faz menção de 3 servos de Deus autênticos nas terras de Babilônia: Azarias, Ananias e Misael, apelidados por Mesaque, Sadraque e Abidnego. Capítulo 3 do livro de Daniel, nós temos a descrição. O rei mandou fazer uma estátua e o povo tem que adorá-la no dia da consagração, pois aqueles que ousassem não adorá-la seria imediatamente lançado na fornalha de fogo ardente. Ele dá uma ordem para o arauto: avisa lá que quando todos os instrumentistas tocarem todas as sortes de instrumentos, aquele que não se prostrar será lançado na fornalha de fogo ardente. A Bíblia diz que assim fizeram. O arauto anunciou, os músicos dedilharam os seus instrumentos, a maioria se curvou, menos Ananias, Azarias e Misael. E tem um tal de Daniel também que tenho certeza que não se curvou. Resultado: fornalha de fogo. Deus poderia livrá-los antes? Deus faz o que quer. Poderia livrá-los antes de serem lançados na fornalha? Poderia, porque Deus pode tudo. Não foi o que Jó disse em Jó 42? Bem sei eu que tudo podes. Ele pode, mas ele não quer. E quando ele não quer, ninguém revoga. Porque ele gosta de interferir no nosso extremo. Porque aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. O que é impossível para mim, para você, é possível para Deus. Deus pode sim reverter toda e qualquer situação. Pode mudar completamente o estado da sua família, da sua casa, aquele filho que está perdido, aquele marido que está nas drogas, na prostituição, está na criminalidade. Ele pode fazer. Pode reverter toda e qualquer situação. Ele pode. Aí alguns podem questionar: por que não antes? Porque ele quis agir no meio da situação. Por fidelidade a Deus, eles serão lançados na fornalha de fogo ardente. Não foi o que Jesus diz? No mundo tereis o quê? Só que, para surpresa dos inimigos, quando eles chegam lá, quando os 3 chegaram no interior da fornalha de fogo ardente, tinha um 4º homem lá dentro. Deus guarda aqueles que são fiéis. Deus cuida daqueles que são fiéis.
Deus livra aqueles que são fiéis. O que eu faço? Permaneça fiel a Deus. Permaneça dando um bom testemunho. Permaneça sendo um diferencial onde você trabalha. No seu convívio social entre meio aos seus familiares. Continua testemunhando o testemunho de Cristo. Continue exalando o bom perfume de Cristo através do seu bom testemunho. Você estará sempre sob os cuidados de um Deus que livra. Nunca você estará sozinho. Por quê? Porque foi Ele quem prometeu. Mateus 28, 20, Jesus diz: e eis que estou convosco. Ele não diz estarei ou vou estar. Ele diz: eis que estou, tempo presente, convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, até a consumação do século. Enquanto andarmos em fidelidade a Deus, Ele estará conosco ali. Dependendo dEle, Ele estará conosco. Confiando, Ele estará conosco. E muitas das vezes, antes mesmo de chegarmos às provas, Deus já está ali, com tudo preparado, a fim de superarmos a prova e sairmos da prova dando glória, dando glória, dando glória, dando glória, dando glória ao Deus Todo-Poderoso. Entram na fornalha e a Bíblia diz que tem um ser ali, que vai passear com eles. Então essa é a confiança que temos, que a gente pode estar no calor escaldante das provas, mas se temos a companhia do soberano, a gente pode passear tranquilo. Por isso que tem um monte de gente que olha para mim, olha para você. Como é que consegue suportar? Não é que a força é em nós mesmos, mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É a presença dele em nós. É o Espírito Santo de Deus em nós. E eu sinto a presença e a virtude dele. Ele está conosco todos os dias. O amigo infiel, que não é amigo coisa nenhuma, na hora da prova te abandona. E isso muitas das vezes dentro da própria casa, entre os próprios familiares. Estamos juntos, vou estar com você, e aquela coisa, e não sei o quê. Aí no tempo da luta, mas nós que estamos em Cristo, estamos cientes. Pode faltar quem quer que seja. O único que não pode faltar nas nossas vidas é aquele que não falta. É aquele que diz: eu sou teu socorro bem presente na angústia. Aleluia! Quem está sentindo a presença deste Deus vivo? Aleluia, Senhor. Os que jogaram, olharam e disseram: poxa, ainda é cedo, nós não estamos embriagados a ponto de estarmos vendo coisas. Você está vendo alguma coisa? Não foram lançados 3? Mas eu vejo um quarto homem, e a semelhança desse quarto homem como se fosse a semelhança do Filho de Deus. Olha! Saíram da fornalha sem sequer cheiro de fumaça nas vestes. Quando passares pelas águas, pelos rios, não te submergirão, e pelo fogo, nem chama ardente te queimará. Não vai arder em você. Por quê? Porque Deus guarda. Deus guarda completamente aqueles que nele confiam. Davi no Salmo 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você não está sozinho nessa luta. Você que está em casa, os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais, você não está perdido ou sozinho nesta luta. Deus não te deixou à mercê dessa situação. Deus está contigo, Deus continua contigo, Deus está e continua no controle de todas as coisas. Nada do que tem acontecido na sua vida pegou Deus de surpresa, porque Ele é onisciente. Então acalma o teu coração, alegra
a tua alma, porque Deus está no controle de todas as coisas. Nunca perdeu o controle. Um pouquinho mais adiante do livro de Daniel, tem um que foi apelidado por Belsazar, mas que é Daniel. Aí a Bíblia diz por ele se destacar nas terras de Babilônia, um dos principais, dentre os 120 presidentes, governadores, homens de responsabilidade com político na Babilônia. A Bíblia diz que os inimigos vão tentar forjar situações contra a vida de Daniel. Eles observam, esse cara é diferente. Esse camarada nada o corrompe, porque quem é de Deus, ainda que diante dos manjares dessa terra aqui, não se corrompe. Pode estar inserido em qualquer situação. Aonde ele está, ele reflete a luz de Cristo. Aleluia. Os inimigos olharam, mas como é que a gente vai pegar esse camarada? Ele é íntegro, rapaz, não tem jeito. Aí alguém, o diabo lançou a sugestão na mente de alguém, no ouvido de alguém, dizer, tem um meio que a gente pode pegá-lo. Como? Fazendo pecar contra as leis do seu Deus. Por quê? Porque eles descobriram, Daniel é completamente fiel ao seu Deus. E eles têm a consciência, nós vamos criar isso aqui, e ele vai para a cova, porque ele não vai negar. Uma coisa interessante, os que são fiéis a Deus, até o inimigo sabe, o nível de fidelidade que um servo fiel tem a Deus. Quando eles criam toda aquela arapuca, cova de leões, vamos forjar um decreto aqui durante 30 dias. Se alguém pedir a qualquer entidade, a qualquer Deus, se não ao rei, imediatamente tem que ser lançado na cova dos leões. Então os inimigos estão sabendo, Daniel será lançado na cova dos leões, porque ele sabe, Daniel não quebra princípio. Daniel está acostumado a honrar o seu Deus desde que o transportaram de Jerusalém para a Babilônia. É só você dar uma olhadinha lá no capítulo 1, enquanto ele está na sua juventude, na flor da idade. Lá em Daniel 10, 9, 10, lá 6 ao 10, onde acontece esse acontecimento aqui, Daniel já tem mais de 80 anos. Se na juventude ele é fiel, quanto mais agora um homem experimentado. Se com poucas experiências com Deus ele já é fiel, imagine agora. Tem gente dormindo aqui, eu não consigo entender. Uma mensagem dessa, gente. Meu Deus, mas é assim mesmo. Vão cair do cavalo. Alguém vai cair do cavalo em seu respeito. Em relação à sua pessoa, à sua fidelidade. Alguém vai ter que mudar a forma de olhar para você. Vai ter que pensar. Vai ter que mudar. E vamos criar uma situação, uma estratégia. A estratégia é essa. Vamos criar uma situação. O rei é orgulhoso. O rei gosta de ser ovacionado. Então vamos criar uma situação. Criar uma situação. Enquanto isso, Daniel está tranquilo. Daniel está tranquilo. Continua nos mesmos afazeres de sendo fiel ao rei. E principalmente sendo fiel a Deus. Enquanto os inimigos estão tramando, Daniel está tranquilo. Porque no fundo Daniel sabe que não há um Deus como nós, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E o que é esperar a Deus? Andar segundo a sua vontade. Quando nós andamos segundo a sua vontade, isso demonstra total confiabilidade em sua fidelidade. Então eu estou esperando, enquanto eu estou esperando, Deus está trabalhando, ainda que eu não esteja vendo, mas Deus está trabalhando. Não estou vendo, não estou enxergando, fica tranquilo. O que importa é você saber que Deus está trabalhando. Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu o seu clamor, Deus enviou um anjo para colher as suas lágrimas, Deus está ciente do que está passando, o que você tem suportado por amor a Ele, e Deus está trabalhando, já está tudo preparado. Então, o que eu faço? Levanta a tua mão hoje aqui, dá um glória para Jesus, adore a Ele e permanece firme,
Permanece. E deixa Deus agir ao seu tempo. Porque o tempo de Deus não tem nada a ver com o nosso. Tanto é que Pedro assemelha, ou seja, dizendo, olha, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um. Salomão diz, há um tempo determinado para todo propósito. Quem determina? Deus. Então aquilo que aparentemente para você pode acontecer daqui a alguns anos, Deus pode fazer com que aconteça daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco! E também aquilo que você acha ser rápido, Deus possa fazer com que aconteça futuramente daqui a alguns longos anos. Mas o que importa é sabermos que Deus ele é fiel. Aleluia, Senhor. Vai acontecer. Vai chegar a hora, porque se você honra a Deus, Ele mesmo diz, eu honro os que me honram. Então vai chegar a hora. Basta apenas ter calma. É exatamente como Daniel se encontra na terra de Babilônia, cercado pelos seus algozes, seus adversários, os que o odeiam, os que se enciumam de ver a sua fidelidade e como ele está se destacando aos olhos do rei. E aí eles criam todas aquelas estratégias. Só que esse povo não sabe é que o Deus de Daniel é especialista em desarticular estratégia de inimigo. O que diz o Salmo 91? É Ele quem desfaz o laço do passarinheiro. É Ele quem desfaz o laço do artimanha, articulações, tramas, projetos. Por isso que eu não estou nem aí, irmãos. Quanta pancada a gente leva todo dia. Quanta traição, tanta palhaçada. O pastor está tranquilo, porque eu sei quem tenho crido. Eu sei que quem peleja por mim nunca perdeu uma batalha. Nunca me deixou assim a mercê, não. Sempre me honrou para a glória do seu nome. Então, enquanto eu ando no centro da vontade de Deus, eu tenho que ter a consciência que Ele está cuidando de tudo. Levaram lá o decreto, o rei imediatamente assimilou, eu gostei da ideia. Não vai orar para outro Deus, e se pedir, tem que pedir para mim. Assinou com o seu anel, selando ali conforme o costume dos medos e dos persas, que ninguém poderia revogar. O rei selou com o seu anel de selar, ninguém poderia revogar. Não tem como voltar. Aí os inimigos, conseguimos o que queríamos. Dessa vez a gente pega o Daniel. Dessa vez nós vamos pegá-lo. Interessante que a Bíblia diz que eles vão imediatamente para a casa de quem? Quando eu digo para você que eles sabem que Daniel não vai quebrar os princípios, não vai deixar de ser fiel a Deus, porque o inimigo sabe quem é você, rapaz. Após a assinatura do decreto, imediatamente eles vão para casa. Como assim para casa? Como é que eles vão descobrir que Daniel está orando, como de costume, 3 vezes por dia? Só quem está muito próximo. 1 Pedro 5,8, Pedro diz, sede sóbrios e vigiai, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa. Mas por que ao derredor? Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se. O anjo do Senhor acampa-se. O anjo, enquanto você está orando, o anjo está acampado. Enquanto você está orando, o anjo está trabalhando. Enquanto você está em oração, Deus está se movendo em seu favor. Não deixe de orar. Chegaram lá e observaram, Daniel abre as portas de sua casa, rumo a Jerusalém, e 3 horas, como de costume, como ele sempre orou, Daniel continua o quê? Orando. Porque as provas não mudam o caráter de um verdadeiro adorador. As provas para a vida de um homem de Deus só o faz crescer espiritualmente, só faz desenvolver o nível de intimidade com o Senhor. Ele cresce, ele não diminui, ele cresce. A comunhão cresce, a intimidade cresce, a fidelidade cresce, a confiança cresce, porque a cada prova que Deus nos permite passar é um livramento novo. É um livramento novo. Para cada livramento eu vou descobrindo mais uma faceta em relação ao caráter de um Deus que provê em todas as situações.
Então a prova está grande, é porque o livramento será maior. Deus já tirou desse estado de inércia, de se acostumar com coisas pequenas. Você não pediu que Deus te desse coisas grandes? Eu quero coisas grandes, Senhor. Aí muitas das vezes não sabe nem o que está falando. Aí Deus diz, eu vou te dar coisas grandes. Antes de uma grande conquista, você tem que passar por uma grande prova. O campeão de jiu-jitsu, ele ganha lá um campeonato sem treinar? O campeão de jiu-jitsu, ele vai lá num campeonato sem treinar, o que vai acontecer? Ele vai ser arrebentado. Pode ser faixa preta, mas eu não vou treinar, eu vou lá e eu vou encarar. Ficar um ano sem treinar e vou encarar. Vai lá, o faixa branca arrebenta ele. Arranca pescoço, arranca braço, arranca. Porque não treinou. Não treinou. Assim também todo soldado de Cristo tem que continuar muito bem treinado, revestido com toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Para que no tempo da prova ele não venha descambar para o outro lado, recuando, se intimidando. Mas quando está munido das armas, a luta não muda o seu caráter, o seu comportamento. Ele continua sendo a mesma pessoa. O decreto já foi liberado, querem matar Daniel, o negócio está feio para o lado dele, mas ele continua orando, ele continua orando, ele continua orando, ele continua adorando. Você acha que Daniel já não sabe do decreto? Você acha que Daniel não está consciente do decreto? Lógico que sabe. O que interfere na sua intimidade com Deus? Mais vale obedecer a Deus do que os homens. É o que eu sempre falo para você, a Bíblia diz, obedecer aos vossos pastores, é bíblico. Mas desde que esse pastor pregue a verdade, que é a Bíblia. Inventou parafernália, você não é obrigado a obedecer coisa nenhuma. É isso mesmo. Então, o rei decretou. O rei é uma autoridade constituída por Deus. Romanos capítulo 13, Paulo diz que não há autoridade que não seja constituída e que a gente deve obedecer. Mas nesse caso aí não. Ferir os princípios bíblicos, a gente não tem que obedecer. A gente só tem que obedecer a palavra. Se é contra Deus, é contra nós. Eu fico com a palavra de Deus. Daniel permanece. Resultado, cova dos... Mas não está escrito muita ação. Não é porque eu estou orando, consagrando, jejuando, sendo fiel que o leão vai haver, é sempre um leão a mais que você vai ter que lutar e vencê-lo no seu dia a dia. Todo dia surge um leão. Todo dia. Então lá vai Daniel, para onde? Para a cova. Mas não tinha feito nada de errado. Mas é assim, no mundo tereis o quê? O que Jesus disse? No mundo, nesse sistema caído, tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo. Ter bom ânimo é isso aqui. Implica o quê? Em permanecer fiel a Deus nos tempos de crises existenciais. De não desanimar, de não desistir, de não abandonar a fé por nada. Tem uma cova, tem leões que pode me lançar. Não houve resistência nenhuma de Daniel. Você não vê ele orando aqui, Senhor, me livra desses leões, Senhor, não me deixe entrar na cova, Senhor, que prova é essa? Senhor, não. Ele vai tranquilamente, porque ele sabe em quem tem crido. Que o Deus que os livrou logo no início, quando ele resolveu, ele propôs no coração ser fiel a Deus, o mesmo Deus que livrou seus companheiros da fornalha de fogo ardente, é o Deus que vai livrá-lo da cova dos leões. Quantos livramentos Deus já te deu? Eu estou tentando chegar em Atos 12. Será que eu chego hoje? Quantos livramentos Deus já te deu? Me mostra uma única vez que você confiou em Deus, que Ele te desamparou. Cite-me uma só vez em que você confiou em Deus e Ele virou as costas para você. Nunca, jamais.
E o que Deus está dizendo nessa manhã, então? Eu que te guardei por tantas vezes, sou eu, Deus, que continuo a te sustentar até este exato momento. Apenas confie, apenas continue crendo, não se renda, não negue a sua fé, não se deixe ser influenciado por aquilo que as pessoas dizem, pelos dardos inflamados do maligno, mas permaneça firme no centro da vontade de Deus. Se ferirem o seu corpo aqui, a sua alma, a minha alma, tem um destino certo. Para temer o homem que mata o corpo e não sei o que, não. Jesus diz: antes temei aquele que tem tanto poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. É a Deus que nós devemos temor, respeito, reverência. Como é que eu temo a Deus? No tempo da crise, me permanecendo fiel. Porque quando as coisas estão fluindo, isso é para qualquer um. Aí você vê ele cantando, pulando, saltando, falando em língua, rodando. Eu amo a Jesus, e que legal. Mas é no tempo das provas que se manifestam os verdadeiros adoradores, as quais o Deus Pai procura até os dias de hoje, os que o adoram em espírito e em verdade. Vai para a cova? Vou. Lançaram ele na cova, e os leões já estavam o quê? Lá. Os leões já estavam onde? Na cova. Esperando quem? Daniel. Só que aqueles leões estão conscientes já. Quem criou os leões? Beleza. Tem leões, tem cova, situação de extrema adversidade, perigo de morte, só que tem a promessa. Quem tem a promessa está tranquilo, está seguro, o anjo do Senhor. Mas tem que ter muita coragem, hein? Tem gente que, porque uma porta se fecha, já não quer vir mais para a igreja. Uma situaçãozinha que acontece no casamento: eu não vou mais para a igreja, Jesus não me ama, nunca se converteu, nunca conheceu a Cristo. Ah, deu tudo errado, eu não vou mais para a igreja. Não vai para a igreja, vai para o mundo, do mundo para o inferno. E Deus continua sendo Deus. É um monte de lorota, é gente edificada a fé em areia, qualquer ventinho derruba. Agora os edificados na rocha é diferente. Por que Daniel está tranquilo? Eles sabem quem tem crido. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que tem vários leões ao derredor, não ao redor. Eles podem até estarem ao derredor, ao redor, só a presença de Deus. E quem tem a presença de Deus tem tudo. Quem tem a presença de Deus está munido de toda a provisão necessária para toda e qualquer circunstância de sua vida. Não perca a presença de Deus por nada. Como é que eu me mantenho na presença de Deus? Dando continuidade ao meu estado de obediência à sua palavra, permanecendo em fidelidade. Aí lançaram Daniel, o rei ficou preocupado, a noite toda, a madrugada, o homem fez até jejum, até o ímpio fez jejum em prol de Daniel. Enquanto isso, Daniel está tranquilo. Na madrugada o rei saiu correndo, Daniel, chorando lá em cima. Os algozes, os que estavam na expectativa da morte de Daniel, estão ao lado, olhando, festejando. E aí o rei: tem dado caso que seu Deus tenha te socorrido, Daniel. E aí lá do fundo daquela caverna se ouve uma voz: vive o rei! Vive o Senhor e vive o Rei eternamente. O homem dormiu. Ei, vive para sempre. Urama. Deus livrou ou não livrou? Daniel saiu intacto. Muitas são as aflições
mas o Senhor de todas. Quando quer livrar, Ele livra de todas. Quando quer, Ele recolhe para si. Mas tudo é beneficência para aqueles que nele confiam. Estar com Cristo é bem melhor do que estar aqui. Mas enquanto Deus nos permitir estarmos aqui, nesta vida, Deus continuará nos surpreendendo com o livramento. Só quem crê no Deus do livramento, levanta essa mão nesta manhã, abre essa tua boca e glorifica o nome do Rei dos Reis e do Senhor, sua fidelidade. Daniel saiu. Não cheguei em Atos 12. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Deus manda. Quem sabe hoje, na nossa sede em Araçoiaba, eu chegue em Atos 12. Ai, ai. Tiraram Daniel imediatamente da cova. Quem te colocou na cova? Os mesmos que te lançaram na cova, Deus já deu ordem para te arrancarem de lá. Vale a pena ou não vale servir esse Deus? Aleluia. Os camaradas tudo ali dando risada e aquela coisa toda, morreu, já era, acabou, decretamos o final, a falência, a morte, acabou a existência de Daniel, quando por fim eles foram surpreendidos. Retirem Daniel daí, retiraram Daniel. E quem assumiu o lugar dele? Exatamente aqueles que queriam o seu mal. Por isso que nós temos que aprender com a palavra de Deus. Tem alguém praticando mal contra você? Não reaja. Pelo contrário, ele nos ensina: pagai o mal com o bem. Amem os vossos inimigos. Perdoem aqueles que vos ofendem. Fala bem de quem fala mal de você. Faz isso. Por quê? Porque minha é a vingança, diz o Senhor. Deus é quem sabe o quê? Trabalhar. Estavam todos sorrindo, não estavam felizes. Acabamos com Daniel. Viva o rei! Pensamos que nunca mais íamos ouvir a voz dele. Olha Daniel cantando lá dentro. Viva o rei! Está aqui. Pode me tirar aqui. Um pouquinho de dor nas costas, fica meio desajeitado essas pedras, mas eu dormi bem. Retire-me. Tiraram Daniel e os seus algozes foram lançados. E a Bíblia diz que antes mesmo de chegar ao sol, os leões já estraçalharam. Mas por que não estraçalharam Daniel? Porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos os livros. Em Cristo nós estamos guardados. Tranquilizem a sua alma. Aquietai-vos e saibam que Deus é Deus, continua sendo Deus na vida de vocês. Nós estamos guardados. Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Ele não deixará vacilar os nossos pés, porque o nosso Deus não dorme, não dormita. Ele nos guarda tanto na saída quanto na volta. Na saída e na volta. Na saída e na volta. Deus nos cerca por detrás e por diante. E nele nós estamos seguros. Eu creio que Deus falou com alguém aqui hoje. Comigo ele falou bastante. Então o que eu faço? Vamos permanecer crendo nele. Que o livramento já chegou. Deus já criou meios, já está tudo preparado, já criou situações, já tocou em pessoas para te abençoar. Só que o tempo é dele, tá? O que eu faço? Permanece no centro da vontade de Deus. Curva a sua cabeça. As horas já se foram. Feche os olhos e fala com Deus. Agradeça a Ele por mais uma vez Ele falar com você. Agradeça a Deus por mais uma vez manifestar a sua graça e vir de encontro com as suas interrogativas. Agradeça a Ele, porque mais uma vez Ele te conscientizou que você não está sozinho nessa batalha, que Ele continua sendo o seu auxílio, o seu escudo, a sua fortaleza, o seu ajudador.
aquele que não te desampara em nenhum momento. Então apenas agradeça e diga: Senhor, muito obrigado, Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Eu quero unir a minha fé com a fé desse meu irmão, dessa minha irmã. E na manhã desse domingo, agradecer-lhe pelos cuidados do Senhor para conosco. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos. Muito obrigado por nos receber aqui nesta manhã, por nos abraçar aqui nesta manhã, por nos consolar aqui nesta manhã. Muito obrigado. Glória a Deus, por ser presente conosco em todos os momentos. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, ó Pai, pelas nossas fraquezas, nossas falhas. Perdoa-nos quando cocheamos entre dois pensamentos. Perdoe-nos. Somos completamente dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Pai bendito e santo, o que eu imploro é que o Senhor continue a nos conservar no centro da Tua vontade. Que o Teu nome em nós continue sendo glorificado sempre. Assim eu peço, agradeço e entrego as nossas vidas sob os Teus cuidados, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus e aplauda Ele. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque-se de pé. Aleluia. Que bênção. Quem vai sair daqui melhor hoje? Quem vai sair após uma mensagem de consolo como essa? Como não agradecemos a esse Deus? Deus responde ou não responde às nossas orações? Aleluia, Senhor. Exclama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não. Era exatamente o que nós precisávamos ouvir nesta manhã. Amém? Seu aniversário, carinha? Tá velhão, hein? De novo seu aniversário? Fez o mês passado, que eu estava de novo? 40. Já está com 45 também já? Não, 40. Tudo molecada, hein? Só eu que estou vendo. Vem aqui que eu quero orar por você. Vem. Vamos orar por ele. 40 e quanto? 40 anos? Entrou nos 40, hein? Aí sim, hein? A churrascada hoje está garantida. Nosso Deus, nós te agradecemos e te louvamos, meu Deus, por mais um ano de vida concedido ao teu filho. Como igreja nós o abençoamos. Sobre ele nós pedimos, continue a estar com as tuas mãos estendidas, sustentando, guardando, dando-lhe, ó Pai, crescimento espiritual, revestindo-o com toda a tua armadura e abençoando as obras de suas mãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Parabéns, mano. Deus abençoe, viu? Depois faz o churrasco. Ó, se Jesus não voltar até quarta-feira, nós estaremos aqui novamente com o culto da resposta de Deus, culto da palavra. Todos os cultos são culto da palavra, né? Então, quarta-feira, às 19h30, querendo Deus, nós estaremos aqui. Eu convido todos vocês para estarem conosco. E no final agora da semana, a partir de sábado, nós teremos as 4 noites, né? 4 noites onde estaremos comemorando, glorificando, celebrando a Jesus Cristo por 11 anos do Ministério Semeai. São 11 anos de lutas, mas 11 anos de grandes vitórias. Muitas almas para Jesus, para a glória de Deus. E nós estaremos nessas 4 noites ali, em nossa sede em Araçoiaba da Serra, adorando a Deus. Né? Primeira noite, pastor Denilson. Segunda noite, um barbudo esquisito. Segunda-feira vai estar o pastor Alex Martins. E na terça, pastor Nerildo Acioli. Bênção de Deus, mestres na palavra. E nós estaremos ali sendo edificados para a glória de Deus, querendo Deus, é claro. Se Jesus voltar antes, eu quero ter o prazer de apresentar você a Ele lá, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Então, final de semana nós estamos aí, já nos preparando para 4 noites abençoadíssimas. Hoje, 19 horas, querendo Deus, estaremos em Araçoiaba, culto de ceia lá. Domingo é ceia aqui. E assim vamos dar continuidade à obra de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Levante a sua mão para o alto. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por tudo quanto fizestes entre nós nesta manhã. Assim como o Senhor nos trouxe, eu peço agora, despeça-nos em paz e em segurança para os nossos lares. Ó Deus Santo, em nome do Senhor Jesus, conceda-nos uma continuidade de dia abençoado.
uma continuação de semana próspera, pois sob os teus cuidados eu entrego hoje e sempre a tua noiva em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja, hoje e para sempre, e todos que creem digam amém. Deus abençoe a igreja na fé, viu? Vamos lá, aguenta firme, Deus é conosco.